E o cessar-fogo entre Israel e Líbano entra em vigor daqui a pouco, 6 horas da tarde, no horário de Brasília. O Departamento de Estado americano divulgou um documento detalhando os 6 pontos do acordo. E é a Priscila Yazbek quem vem nos trazer essas informações ao vivo de Nova York. Muito boa tarde mais uma vez, Priscila. O que você nos conta desse detalhamento informado pelo Departamento de Estado americano? Oi, Yuri, boa tarde a você mais uma vez, a todos que nos acompanham. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, então, divulgou esse documento com esses 6 pontos, detalhando o acordo de cessar-fogo que Donald Trump anunciou mais cedo. O cessar-fogo que começa daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos, às 5 horas aqui do horário local, 6 horas do horário de Brasília. E esse documento começa dizendo que o cessar-fogo de 10 dias pode ser estendido e também dizendo que Israel reserva o direito de tomar todas as medidas necessárias em legítima defesa a qualquer momento e diz que isso não será impedido pela cessação das hostilidades. Então, deixando ali no ar que Israel pode ser atacado e isso pode levar a um contra-ataque, uma resposta por parte de Israel. Essa declaração também diz que o cessar-fogo é um gesto de boa vontade do governo de Israel com o objetivo de permitir negociações de boa-fé rumo a um acordo permanente de segurança e paz entre Israel e Líbano. Também diz que Israel não realizará operações militares ofensivas contra alvos libaneses, incluindo civis, militares e outros alvos estatais no território do Líbano, por terra, por ar e por mar. E segundo o documento, o cessar-fogo pode ser estendido por acordo mútuo entre Líbano e Israel, caso haja progresso nas negociações e o Líbano demonstre efetivamente a sua capacidade de afirmar a sua soberania. Então, a gente pode dizer que esse cessar-fogo traz ali todo um viés, trazendo a possibilidade de Israel responder se houver algum tipo de violação, algum tipo de ataque a Israel. E isso, Yuri, acontece diante das trocas de ataques que acontecem entre o Hezbollah, que é esse grupo armado que atua no sul do Líbano, que é financiado pelo Irã, e Israel. Lembrando que nesse conflito entre Estados Unidos e o Irã, no dia 2 de março, o Hezbollah fez ataques a Israel e Israel contra-atacou, fazendo ataques no Líbano, principalmente no sul do Líbano, onde atua o Hezbollah, e até o momento foram mortas mais de 2.000 pessoas no Líbano, 1.200.000 pessoas foram deslocadas e, além disso, em Israel, 13 militares israelenses morreram no território libanês, além de 2 libaneses que foram mortos por tiros do Hezbollah. E como a gente falava mais cedo, o governo libanês não tem autoridade sobre o Hezbollah e já houve em momentos passados, como em 2008, crises políticas entre o governo libanês e o Hezbollah, justamente numa tentativa do governo libanês de frear os avanços do Hezbollah. É por isso que o governo libanês evita fazer um desarmamento à força desse grupo armado e é por isso que na terça-feira, quando autoridades libanesas e israelenses conversaram na Casa Branca, o Líbano disse que só poderia conversar sobre um cessar-fogo, mas que não poderia conversar sobre outras questões relacionadas ao Hezbollah. Depois dessa reunião, inclusive o embaixador israelense aqui nos Estados Unidos disse que o governo libanês e o governo israelense estavam alinhados em relação ao Hezbollah e que, inclusive, eles poderiam estabelecer relações diplomáticas, lembrando que o Líbano e Israel estão ou têm estado em conflitos constantes desde a criação do Estado de Israel em 1948 e as conversas que aconteceram na terça-feira foram as primeiras conversas diretas entre Líbano e Israel desde 1993. Portanto, uma situação ali de conflitos constantes e de um governo libanês que é muito fragmentado e que não tem autoridade sobre o Hezbollah. É por isso que também não dá para saber exatamente se esse cessar-fogo vai se manter e esse comunicado do Departamento de Estado já diz justamente isso, que pode haver algum tipo de ataque e esse texto já justifica uma resposta por parte de Israel. Eu volto com você, Yuri.